Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, né, Ação São Paulo, né, Nosso Estado Merece Mais. Hoje vamos estar conversando, né, sobre a conscientização dos direitos e vivência, né, do espectro autista, né, e nosso tema é a conscientização e direitos da pessoa com autismo. Né, e estamos recebendo, né, hoje aqui a Daniela Fernanda Pereira, né, que é a fundadora da Alma Autista. Seja bem-vinda. Obrigada, deputado, E pelo espaço. estamos recebendo também a Rebeca, né, Fuma. Ela é mãe de 4 crianças, né, e foi diagnosticada, né, com autismo nível 1 de suporte. Então, Obrigada. durante o nosso programa, a gente vai conversar um pouco, né, e agradeço, né, a oportunidade de poder conversar com vocês, né, de vocês poderem vir aqui e falar um pouco, né, desse trabalho que vocês desenvolvem, né, ver na prática, né, uma pessoa, né, que hoje já foi diagnosticada com autismo, como é que é essa convivência, né, na sociedade. Então, queria agradecer, né, a Daniela. Nós tivemos um primeiro contato, né, em 2012, né, a Daniela estava começando a estruturar, né, uma associação, né, para organizar a Alma Autista, né, mãe de uma pessoa, né, autista, né, criança autista, e na época eu lembro que era, como é que fala, aquela dificuldade, né, uma luta praticamente solitária para garantir que o seu filho pudesse ter acesso à educação. Podia contar, Daniela, um pouco como é que foi essa luta desde a criação da Alma Autista, né, para garantir que o direito da pessoa autista fosse, né, exercido. Contar um pouco dessa história. O Igor, hoje, meu filho, está com 23 anos. Em 2012, ele ainda estava iniciando lá a série fundamental, né? E falavam muito, teve a lei de 2012, que foi a lei da inclusão, e quando começou a se fomentar a educação pela inclusão, né? De abrir as portas aí para todas as deficiências para a inclusão. Só que naquela época era muito difícil, porque a gente ia reivindicar a matrícula, né? No caso do meu filho nas escolas, e as escolas muitas vezes não aceitavam, ou então aceitavam de primeiro momento, mas depois ficavam fazendo aquela pressão para que se retirasse ele da escola. E em 2012 não era muito falado em autismo ainda. Então, foi uma luta difícil, né? A lei foi uma lei que eu acho que foi uma garantia de direito, porque abriu a mente da sociedade para a inclusão de fato, porque antes essas crianças, não estou falando que tem alguns casos que a gente tem que ver com determinada atenção, que merece uma atenção mais precisa, né? Mas a inclusão nas escolas é além da alfabetização, é a socialização, é o brincar daquela criança, é a atividade de vida diária. Então, às vezes aquela criança autista, ela vai na escola, né? Igual meu filho, e para ele, pegar no lápis é complicado, ele não tem movimento de pinça. Mas pelo fato dele estar ali com outras crianças, sem ser autista, e aprender a brincar, né, interagir, assentar numa mesa, comer com outra criança, já é um avanço. Então, a gente tem que pensar numa inclusão como um todo, não só na alfabetização. E a gente tem que pensar também na inclusão nas várias formas que tem de se alfabetizar, né? Porque naquela época falava em alfabetização da maneira tradicional, lápis, caneta, giz de cera, né? Mas a gente pode alfabetizar uma criança através das PECs, através da inteligência artificial, né? Então, a gente tem que pensar na inclusão de uma maneira mais ampla, né? Muito bom. E eu conheci a Rebeca agora há pouco tempo, né, em Ribeirão Pires, né, uma luta que a Rebeca e várias outras mães, né, estavam tendo para garantir o transporte escolar, né, das crianças, que o prefeito ele fez um decreto, e nesse decreto deixou em torno de 90 crianças sem transporte na cidade. E acabamos tendo contato nessa luta que a Rebeca teve junto com outras mães. E nesse período agora, inclusive, nós descobrimos, né, que ela hoje é uma pessoa autista, né, que de nível 1. E como é que é?
eu queria que você falasse um pouco dessa luta que vocês estão fazendo lá na cidade de Ribeirão Pires e contar um pouco também, né, da sua história. Você foi diagnosticada agora, né, há pouco tempo, né? Hoje a Dani ela trabalha muito com criança e você já foi diagnosticada, né, há pouco tempo. Conta um pouco pra gente como é que é, ter esse diagnóstico e como é que é a sua relação com a sociedade. Olha, o diagnóstico não foi fácil. Foi um estudo, levou alguns anos, foi uma equipe, né? Passei por diversos médicos, até que de final, eu fiz a neuroavaliação que confirmou tudo, né? De início, eu fiquei um pouco, não sei, meio um pouco decepcionada, chateada, né? Mas com o tempo eu fui prestando atenção nas coisas, nas características, em mim mesma, e para mim foi ótimo, assim. É, por me aceitar, né? E me respeitar, né? Então, assim, tem várias questões que eu não respeitava, que eu acreditava que eu deveria ser igual às outras pessoas, né? E eu acabava me forçando a fazer determinadas coisas, e isso me gerava um desgaste muito grande depois, né? Ou eram dias me sentindo mal, coisa de 3 dias, assim, como se eu tivesse doente, com dor de cabeça, sabe, meio ausente, né? Ou a questão também do desmaio, né? Então, assim, para mim foi muito bom, justamente, né, para mim me aceitar. Então nós estamos nesse mês, é o mês de abril, é o dia da consciência, né, do autismo aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Né, na experiência de vocês, né, a Rebeca hoje que descobriu que tem autismo, né, a Dani que é mãe de autista, para vocês é importante, né, ter um mês específico para a gente, né, trazer esse tema em voga? Como é que vocês avaliam, né, esse mês? Né, ele é importante, né, é importante a questão das leis, podia falar um pouco da legislação e da importância, né, desse mês azul, né, o mês da consciência do autismo. Isso. O dia 2 de abril, é uma data importante que é comemorada aí a nível internacional, porém as ações ficam mais fortes durante todo o mês, né? Igual Outubro Rosa, então tem o Abril Azul. Eu considero importante, mas a gente não pode esquecer que o autista ele está em todos os lugares, todos os momentos, o ano todo. Então, a gente não pode falar em conscientização somente no mês de abril. A gente tem que falar em conscientização em todos os momentos, né? Para quebrar estigma, preconceito, o rótulo do desconhecido, porque o preconceito vem do desconhecido, né? As pessoas geram aí uma barreira por medo do desconhecido. Então, quanto mais se falar sobre o tema, eu acho que mais a sociedade vai entender a complexidade que é esse universo aí autista. Então, assim, o Abril Azul é um mês importante. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços e falar sobre o tema, né? Discutir, ver quais ações que estão sendo feitas no nosso município, no nosso estado, brigar pela luta, ver se os direitos estão chegando realmente lá na ponta, que a gente tem várias leis, mas às vezes ela não está chegando lá na ponta. Então, discutir de que maneira pode ser feita para que a lei chegue realmente para quem ela precisa, porém, a gente tem que fomentar o tema em todos os lugares, todos os momentos, o tempo Perfeito. todo. E para você, Rebeca, essa questão da consciência, ter esse mês de abril, né, como mês azul, para trazer a consciência, o diálogo com a sociedade, né, sobre o espectro autista, né, você falou que você teve um diagnóstico tardio. Isso. Como é que você avalia esse mês? Ele é importante? Ele é muito importante, né? Principalmente porque, como ela falou, as pessoas não conhecem direito o autismo, né? O que se conhece é o autista normalmente nível 3 de suporte, que é aquela criança que tem que aparenta ter a dificuldade, né? Que tem uma dificuldade aparentemente, né? Mas, por exemplo, o nível 1 de suporte, como o pessoal diz, não tem cara.
né? Então, assim, as pessoas não olham para você e falam, ah, você é autista, né? Então, esse Abril Azul, ele é muito importante para conscientizar todas as pessoas de que o autista é uma pessoa e, como toda pessoa, ele tem suas características e são diferentes, né? Não adianta procurar um autista sempre com as mesmas características, né? Porque não é. Cada um tem um jeito, cada um tem suas dificuldades, né? Suas sensações. E o mês de abril, esse Abril Azul, né? É extremamente importante justamente por essa conscientização de que existe vários tipos de autistas, né? Então, eu queria aproveitar, Dani, antes da gente entrar e falar um pouco mais sobre a entidade que você dirige hoje, né, fala um pouco sobre os direitos, né, que hoje a pessoa com espectro autista tem, né, tanto nos municípios e no estado. Tá? A gente tem a lei da inclusão, tem a lei que o autista é considerado deficiente, isso foi um avanço, porque o autista sendo considerado uma pessoa com deficiência, garantiu acesso a acesso a qualquer outro, que qualquer outra deficiência possa ter, né? Acesso à escola, acesso ao BPC, né? Acesso a políticas públicas na saúde, no SUAS, né, no SUS. Então, assim, essa lei eu acredito que foi fundamental para que as pessoas com autismo pudessem evoluir no seu desenvolvimento, no tratamento, né, direcionado com a equipe multidisciplinar, né, e também a gente, quando fala de autismo, a gente vê aí uma grande proporção de mães solos. Então, às vezes, a garantia de direito de ser considerado pessoa com autismo fez com que essas pessoas tivessem acesso ao BPC. E então, isso influencia. Explica para as pessoas o que é o BPC. É o benefício de progressão continuada, né? Que toda pessoa com deficiência, com aquela com a renda per capita, tem direito para se manter, né? A uma vida digna, né? Que possa assessorar aí na sua alimentação, nos seus custos, do seu dia a dia. Porque quando a gente fala de autista nível 3, autista nível 1 de suporte, a gente tendo um acompanhamento, ele pode ser ter um acompanhamento na escola, até mesmo ao mercado de trabalho. Mas quando fala nível 2, nível 3 de suporte, fica mais difícil o acesso ao mercado de trabalho. Então, aquela pessoa vai ficar ali limitada, né? E ela vai precisar de um suporte financeiro. E muitas mães solos, ela não tem condições de ir trabalhar para cuidar dos seus filhos. Então, o autista sendo considerado deficiente, a gente fez com que essa garantia ao BPC para a pessoa com autismo. Então, foi um avanço, né? Essa lei. A lei da inclusão de 2012 também foi um avanço. Também tem a PEI, né, que a gente fala que é o plano de ensino individualizado, que toda criança com deficiência tem direito e a família tem que participar desse plano de ensino dentro das escolas, e muitas famílias ainda não têm acesso a essa informação. Antigamente, lá na minha época, na época do Igor, era para garantir a matrícula. Né? Então, era uma briga porque a gente ia nas escolas, as escolas não aceitavam, então ficava fazendo pressão para a gente retirar o filho da escola. Então, essa ainda existe, mas está um pouco mais acessível do que na época, lá em 2012, na época que eu tive brigas, convidada a retirar o meu filho da escola de uma forma sutil, né? Hoje, se as famílias tivessem o entendimento que toda criança com deficiência, incluindo o autista, ela tem o direito ao PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, e cuja família tem que ter a participação nesse plano, né? E tem que ser aprovado pela família, quando o deficiente não tem condição de aprovar, ou pela pessoa com deficiência. Então, as famílias não têm acesso a essa informação.
Então, a gente matricula nossos filhos na escola, é feito o planejamento pedagógico e a gente vai nas reuniões mensais, pega a devolutiva das professoras, da equipe da escola. Porém, tem a PEI, onde a pessoa com deficiência tem que participar desse planejamento quando ela tem esse cognitivo e quando ela não tem, é a família que tem que ter essa participação e aprovação da família, E, né? e você, Rebeca, você como falou aqui no começo, você foi diagnosticado há pouco tempo. Daí você passou uma infância inteira, uma adolescência inteira sem saber, né, que era, né, uma pessoa autista. Você sabia Isso. desses direitos que a Dani colocou agora? Não, não sabia. E assim, na minha infância, naquela época, se tinha aquelas casas para chamavam, né, na época casa de louco, né, que chamavam, né, naquela época, né? Então, assim, eu tinha muito medo de me comportar de uma forma diferente e, de repente, ir para uma casa dessas, assim, né? Então, assim, eu passei a vida tentando ser igual às outras pessoas, né? Eu trabalhei, hoje eu cuido das crianças, né? São 4 crianças, mas eu trabalhei no banco por muitos anos. Eu era uma funcionária muito boa, mas eu tinha meus períodos de crise, né? E eu lembro que quando eu trabalhei na Central, né, que era um prédio bem grande, lá tinha uma salinha. Então, assim, quando eu não estava bem, que a minha gerente percebia que eu não estava bem, ela me mandava para essa salinha, né? E ali eu me recompunha, respirava e depois voltava para o trabalho novamente, né? Ela falou eh, das crianças, né? E realmente os pais não sabem dessas coisas, né? Falta-se muito, né? Eu acompanho muito pela internet, nos grupos, falta-se muito apoio para as crianças autistas, né? Muitas vezes até para o nível 3 falta-se, né? E o nível um quase não se fala, né, nesse suporte para essas crianças, né, que têm uma certa dificuldade. Eu, por exemplo, sempre fui muito, eu ia bem na escola, né? Antes de começar o ano, naquela época eram livros, né? Então você vinha todos os livros no começo do ano. Eu já tinha estudado praticamente todos os livros antes de começar a aula, né? Então eu ia para a escola e lá eu fugia, eu me escondia, eu dormia, né? Mas eu tirava notas boas. E essa relação até com a família, né? Você não, não sabia ainda que tinha sido diagnosticada, mas você já percebia essa diferença. Como é que era um pouco essa relação, tanto na família como na escola? As professoras percebiam essa diferença ou também não? Ah, percebiam. Eu tinha problema de comportamento, né? Justamente por fugir, por dormir. Eu não gostava que me tocasse, né? De criança eu não gostava de jeito nenhum. E o pessoal vinha querer, eu era bonitinha, né? Bochechudinha, o pessoal vinha querer abraçar, beijar, e eu não gostava. Então eu fugia, acabava passando por antipática. Né? Mas não era, eu gostava das pessoas, né? Para minha mãe foi mesmo, eu tenho mais 2 irmãos, para minha mãe mais novos. Para minha mãe foi difícil entender, porque ela achava que eu não gostava dela, né? Como meus irmãos abraçava, beijava, tinha todo aquele carinho, eu não tinha. E ela achava que eu não gostava dela, e não era essa a verdade, né? E você comentou também, Rebeca, antes da gente começar o programa, que você ia para a praia também e você não tinha essa interação. Como é que é essa questão do lazer? Né? Como é que uma pessoa, né, autista acaba lidando também com esse relacionamento com outras pessoas? Então, agora que sei que eu sou autista, né, que eu comecei a respeitar as minhas necessidades, né? Então, por exemplo, o sol é uma coisa que faz muito mal, então se eu vou à praia, eu vou depois das 4h30 da tarde, normalmente acompanhada de uma blusinha fina, por causa do vento no ouvido, é uma coisa que me deixa muito, assim, coisa assim, de minutos já começa a me dar uma dor de cabeça bem forte, né? Shows eu não posso ir. Eu até fiquei muito feliz recentemente porque teve um show lá na cidade onde eu moro, em Ribeirão Pires, e eles fizeram uma área para autistas lá. E eu assisti o show,
do Edson Hudson, no caso. E o último show que eu assisti foi na minha adolescência, porque eu desmaiava e me machucava e acabava estragando o show dos meus colegas também, que ficavam lá apavorados, preocupados comigo, né? Época de balada também, eu ia, acompanhava minhas amigas. Se eu não desmaiasse, eu ia para o banheiro dormir. Na época tinha um. E eu tenho dificuldade para dormir, eu preciso de remédio para dormir, porque eu tenho distúrbio do sono, né? Então, assim, eu passo até dias sem dormir, né? Lógico, no segundo dia eu já estou bem mal-humorada, né? Mas, assim, eu passo dias, eu necessito do remédio para dormir. E nessas situações, assim, eu acabo dormindo ou desmaiando. Então, que muitas amigas minhas foram para muitos shows muito legais. E eu, infelizmente, sempre fui a chata que não pude acompanhar. Legal. Então é importante, né, quando nós tivemos lá atrás, em 2012, era uma luta praticamente quase que solitária. Eu lembro que você foi uma das principais estudiosas, né, do autismo aqui no estado de São Paulo, e você foi estruturando, né, um projeto que hoje eu trato ele como ação de política pública. Sim. Então, tem as leis que você acabou de falar, mas tem também essa dinâmica de política pública. Conta um pouco da Alma Autista, né, depois de toda essa luta individual, você conseguiu hoje desenvolver uma ação que dialoga com muitas mães e crianças autistas, né, não só em Badibacite, toda a região ali de Rio Preto. Conta um pouco para a gente como é que foi a criação, né, dessa Alma Autista, que hoje acho que é uma experiência positiva, que é uma política pública hoje na cidade de Badibacite. Sim. Sempre toda instituição acho que parte através de uma dor, né? A necessidade, a dor de alguém. E a Alma Autista foi fundada por um grupo de mães, né? E que na época a gente foi à procura de tratamento para os nossos filhos e a gente não encontrou, nem no poder público e nem no privado. E a gente viu que a nossa luta era isolada. Quando a gente ia reivindicar alguma coisa no poder público, a mãe ia sozinha numa secretaria ou até um vereador e não conseguia avançar naquele direito. E durante anos a gente começou a fomentar a possibilidade de montar algo, mas a gente não sabia como, né, fazer isso e a gente foi estudando e passaram aí anos até de 2005, 2004 até 2012, onde a gente conseguiu finalizar um estatuto e montar uma associação que é a Alma Autista. Ela foi fundada dia 12 de junho de 2012. Teve a fundação da instituição, porém a gente não tinha orçamento para ter uma equipe para tratar os nossos filhos e para fazer política pública. A gente começou a fazer movimentos, ações, telemarketing, rifa, para poder ter um espaço e montar uma equipe para atender a necessidade dos nossos filhos. Não foi fácil, né? De 2012 até 2014, a Alma Autista foi fundada em São José do Rio Preto. A gente participou dos conselhos. Eu estive à frente por 2 mandatos no Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto. Falavam muito do assunto sobre o autismo, mas não tinha voz, né? Quando eu falava sobre o autismo, eu era vista como uma pessoa que não sabia do que estava se falando, falava que a demanda ia aumentar, que o município precisava estar preparado para essa demanda. Falava que na época que a instituição estava atendendo 40 famílias de Rio Preto, mas não conseguia orçamento dentro do município para poder fornecer, até 2017 que a gente conseguiu a parceria com a Prefeitura de Badibacite e aí as coisas começaram a fluir, né? Com essa parceria a gente conseguiu montar a equipe multidisciplinar. Hoje a Alma Autista tem parceria com mais de 9 prefeituras ali da região. A nossa principal parceira é a Prefeitura de Badibacite, onde a gente tem a equipe completa. A porta de entrada é o serviço social, aí a gente tem a psiquiatra, o psicopedagoga, a psicóloga, o fisioterapeuta, que faz ali todo o atendimento com a equipe multidisciplinar, quando essa criança ou esse adolescente vem já com o diagnóstico, ele já entra para a avaliação dos profissionais e já começa o atendimento que ele precisa. E quando vem sem o diagnóstico, a equipe é preparada para fazer esse diagnóstico
e se a criança ela for diagnosticada com autismo, ela entra no nosso serviço. Se não, a gente encaminha novamente para a prefeitura para ser encaminhada para o serviço da demanda que ela necessita, né? Então, assim, eu falo que a vinda do Igor na minha vida foi um divisor de água, né? Porque eu conhecia um menino autista que era irmão de uma amiga minha, né? Que é a Luciane, o irmão dela é o Luquinhas, é autista nível 3, eu frequentava a casa dela, então eu já tinha tido contato com uma pessoa com autismo, mas eu nunca imaginei ter um filho autista de suporte nível 3. E aí, quando veio o nascimento do Igor, eu fui tentar entender como é complexo e como é difícil, né, uma pessoa com deficiência garantir os seus direitos dentro do nosso país. É um país rico em leis, mas que a lei lá na ponta muitas vezes não chega. E às vezes a pessoa que precisa lá na ponta é uma luta isolada, né, muitas vezes solitária. E a alma autista, quando eu recebi o diagnóstico do Igor, eu entrei em depressão, só que fiquei sem trabalhar. Minha gerente na época ligando, Daniela, pega um atestado, se afasta, se cuida. E eu falava para ela na época, Alice, eu não vou voltar para o trabalho. Quando eu voltei para pedir as contas, e aí eu falei assim, gente, ou eu entro numa depressão e eu não sei o que vai ser do meu filho, ou eu vou para a luta, né? Foi aonde a gente decidiu começar a se fortalecer com os grupos de mães e veio a fundação da Alma Autista. Eu sabia que naquele momento, quando a gente decidiu montar a instituição, eu sabia que o meu filho não ia ser beneficiado por ela. Porque hoje meu filho tem 23 anos. Hoje a instituição ela é consolidada com atendimento de qualidade. Mas a época do desenvolvimento do meu filho, que o meu filho poderia se desenvolver, que a gente fala que é a janela ali do saber de uma criança, já passou. Então, foi uma semente que a gente plantou e muitas vezes eu sei que se avançou muito sobre o tema, que a alma autista vai se perpetuar, mas o que me frustra ainda nos tempos de hoje você vê que um autista é agredido numa escola, que um profissional da saúde, no qual ele se graduou, faz a terapia com o autista e ele maltrata o autista dentro de 4 paredes. Então, isso ainda situações que eu falo assim, que parece que a gente está numa época sem empatia. Sem empatia. Porque às vezes uma mãe briga lá pelo direito de um convênio para pagar uma terapia, ou então entra numa dívida imensa para poder pagar um profissional, pensando que aquele profissional vai estar fazendo um atendimento de qualidade, vai estar trazendo benefício para o seu filho, e ele entra da porta para dentro, ele é maltratado. Então a gente tem que pensar numa maneira onde haja fiscalização, para que realmente fique no mercado de trabalho os profissionais realmente que gostam de fazer o que faz, porque é difícil, é complexo e a gente não pode deixar o autismo virar um mercado, né? Porque muito se vê falar de autismo, tem muito profissional no mercado, mas a gente vê que não é sobre lucro. Nós estamos falando de pessoas, de vidas, né? E de vidas de uma família que já vem com tantos traumas, né? Calejadas, recebendo tantas portas na cara, tantos não na cara. Então, um atendimento onde o profissional, seja da área da educação, da área da saúde, quando ele se propõe a atender um autista, ele tem que ter a responsabilidade ética de fazer um atendimento de qualidade. Então, a gente tem que pensar de que maneira a gente possa denunciar esses profissionais, ver qual é o serviço mais adequado para dar ênfase no serviço mais adequado, ver
a fiscalização nos conselhos, de fato, Conselho de Psicologia, CREFITO, para que fiscalize de ponta, não só o lado do profissional, mas sim o lado do paciente, né? O lado do autista. Então, para ver se, quando tiver uma fiscalização de um determinado órgão, de um determinado conselho, para ver se aquele profissional tem um plano de trabalho, um plano de atendimento para aquele autista, porque é lei, né? Todo profissional de classe graduado que atua com uma pessoa, ele tem que ter um plano de atendimento para aquele paciente. Então, a gente não pode deixar acontecer que os conselhos de classe vai lá fiscalizar somente o ambiente de trabalho do profissional. A gente tem que fazer com que os conselhos eles vão também fiscalizar para que o paciente tenha um profissional com ética, com responsabilidade, com comprometimento, porque o que mais se vê nas redes sociais é denúncias de clínicas de escola com maus tratos, né? Então, a gente tem que ver o que a gente pode fazer para que a gente possa mudar esse cenário, né? Eu vejo essa emoção da Daniela, mas eu tenho orgulho, Daniela, de ter acompanhado você no começo. Essa mesma emoção que você está demonstrando hoje aqui, você demonstrou também quando você estava criando a Alma Autista, né? Hoje é uma experiência, né, positiva, né, para servir como política pública. Nós vamos mostrar aqui no vídeo, inclusive, né, um pouco de como é que ela está estruturada, para quem nos acompanha entenda, né, a importância que esse trabalho está desenvolvendo hoje. Sim, e deixo aí as portas abertas da instituição para quem quiser conhecer, ver como é que é feito o trabalho, para que se leve aí como modelo para outros municípios. A gente está à disposição, deputado. Você falou a questão das escolas, né? Eu tenho 4 crianças, né? Eu trabalhei muito com escola depois que eu saí do banco, que eu decidi ter minhas crianças. E realmente os profissionais não têm preparo. O pessoal faz um curso sobre autismo, acha que entende tudo e vai lá, de repente, ser cuidadora da criança, ou auxiliar, né? Que agora está meio, né? Mas você vê que as pessoas não têm o preparo para lidar, né? Eu me deparei há um tempo atrás com uma situação onde, por exemplo, o professor vinha agarrando e segurando e pegando a criança se debatendo, sabe? Então, assim, a gente vê diariamente diversas situações, né? As pessoas trazem um diploma de que fez um curso de autismo, né? Só que ela não tem essa vivência e realmente o material não é preparado. Você vê que muitas crianças têm uma forma diferente de entender daquele tradicional, de ficar só lá na sala olhando a lousa e copiando. Uma criança que está com a cabeça a mil, ela não tem essa paciência, essa concentração de ficar. Então, assim, é muito importante o preparo do material, um material bem lúdico. A criança autista, ela aprende, e ela aprende bastante até. Muitas vão até bem além né? Mas ela precisa ter esse incentivo. E o que a gente vê é que muitas vezes a criança acaba pegando raiva da escola. Sim. É porque quando a gente vai, não é só o caso do autismo, quando a gente vai em algum ambiente e a gente já entende tudo sobre aquele ambiente, aquele local, aquela matéria, aquele conteúdo, e você quer ir além, aquilo se torna chato para você. Então, a tendência é que você foque em outras coisas, enquanto as pessoas estão focadas tudo num único tema. É onde a criança, por exemplo, você mesmo relatou que quando você ia para a escola, você já tinha lido todos os livros, você já sabia o conteúdo, a matéria que a professora já estava dando ali, você já tinha estudado em casa, então você já sabia. Então, quando a professora ia falar lá na frente, aquilo estava desinteressante para você, porque você já sabia, né? E a professora não sabia como lidar naquilo. Então, muitas vezes, se você é aluna que fica quietinha ali no canto, sem dar trabalho, ela segue com a matéria, que ela tem que correr com a matéria. Agora, quando você é aluna que fica andando, emitindo som ou tirando a concentração de outras crianças, qual que é a didática que a professora vai ter? Te tirar da sala de aula, né, te deixar no pátio, fazer alguma atividade isolada, para que você não atrapalhe o andamento da escola. Como na realidade, ela poderia adotar dinâmicas ali dentro da sala de aula para trazer você para
para a inclusão de fato, a interação com os outros alunos, né? Fazer perguntas e você auxiliar, responder, trazer por você como se fosse auxiliar ali da professora numa didática entre professor e aluno, né? Para você explicar algum conteúdo da matéria, ajudar ela a tirar dúvida dos outros alunos. Então, assim, aí vai envolvendo você e você vai criando vínculo com os outros alunos ali na sala de aula, os outros alunos vão interagindo com você e o fluxo vai seguindo. Então, a gente tem que ter profissionais que pensem fora da caixinha, né? Porque esse o nosso principal desafio, né? Porque a gente fala, o profissional, ele, quando fala dele pensar fora da caixinha, aí é onde complica tudo. Que ele quer fazer aquilo que é de rotina dele, é mais fácil. Sim. Ele está acostumado naquilo, então falar de algo diferente para ele vai dar trabalho e não vai dar certo, né? E Rebeca, acho que é importante esse nosso bate-papo hoje, porque assim, a Rebeca, né, foi diagnosticada, né, como autista e hoje você é mãe de 4 filhos, Isso. né? E a Dani é mãe de autista. Então, hoje tem todo esse trabalho. A partir do momento que você foi diagnosticada, né, e a Dani trouxe aqui alguns direitos, como é que você passou a interagir com os direitos que você tem, né, mas inclusive para ajudar também na formação dos seus filhos? Porque é importante que a gente perceba que nós estamos falando da Rebeca, que trabalhou em banco, né, trabalhou na área da educação, né, tem hoje uma família estruturada. Como é que é essa convivência? Conta um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, que quando a gente fala em autismo, né, nós não queremos, né, excluir, nós queremos incluir, nós queremos mostrar de fato para a sociedade, né, que hoje uma pessoa autista é uma pessoa, né, igual a todo mundo. Né, por mais que tenha uma forma que tem que ter um tratar diferente, que tenha uma sensibilidade diferente, mas nós precisamos que a sociedade entenda, né, que nós somos pessoas, né, comuns, igual a qualquer outra pessoa, mas que nós precisamos, né, ser entendidas também para que a gente possa ter, né, uma qualidade de vida melhor. Conta um pouco para a gente como é que é, depois do diagnóstico, essa sua relação também com seus filhos e com os direitos que você passou, né, a entender que você tem. Então, eu choro muito, né? Tô nervosa, às vezes muito contente, com sono, é automático. Escorrem lágrimas, não é chorar assim, né? Mas escorrem lágrimas, né? Então foi mais fácil para explicar isso para eles, né? E para eles entenderem. Hoje eles veem eu naquele momento. Tá tudo bem, mamãe? Não, hoje não tá muito bem. Eles compreendem, entendem, né? Usam esse dia, né, que não tá tão bom, eles usam para pintar, para desenhar, porque criança gosta de ficar junto com os pais, né? Eles ficam o tempo todo junto com os pais, né? Hoje tem o celular ainda, que ainda dá uma folguinha, né? Mas a gente tem que controlar o celular, que tá muito perigoso hoje em dia, né? Então, assim, dentro de casa não teve muitas mudanças, não. Mas, por exemplo, eu passei a poder pegar a fila preferencial no mercado, que para mim fez uma diferença muito grande, porque eu já vou no mercado, já vou normalmente com criança, ou se não, mas o mercado é um lugar de muito barulho, de muito cheiro, né? Fica aquela fila, normalmente aquela fila, aquilo é agonizante. E eu, de uma forma assim, eu percebi que ninguém faz isso, mas eu sempre achei que todo mundo fazia. Eu calculo quantas compras a pessoa do outro carrinho tem, o tempo que a moça está passando a compra no carrinho, eu calculo quanto tempo vai demorar para passar aquele carrinho, o próximo, e o fato de repente, aquela moça do caixa parar e conversar e resolver um problema já atrasa tudo, sabe? E tá o cheiro, tá todas aquelas sensações, é uma coisa assim que que eu fico muito brava, nervosa, né? E acabo chorando, às vezes eu acabo até falando, assim, né? Então, assim, ajudou bastante nessa questão da fila do mercado, que era uma coisa que me deixava muito aflita, ir ao mercado, né? Eu comentei no metrô. Isso que eu ia te perguntar, né? Vamos supor, da fila preferencial no mercado, né? O que mais, quando foi diagnosticado com autismo, quais são os outros direitos que você, né, acabou entendendo que você tem, que você hoje usufrui, que outras pessoas, né, que também têm autismo muitas vezes não usufruem? Se puder comentar um pouco pra gente. Olha, eu só tenho a fila preferencial, a vaga, que também me ajuda muito, a vaga.
e deveria conseguir sentar no metrô, né, no ônibus, essas coisas assim. Mas as pessoas hoje, às vezes, olham o cordãozinho, a impressão que dá é que elas não sabem muito Que é? bem o que é, né? E eu não consigo sentar. Então, você E eu pode tenho uma frequência de acontecer de, às vezes, desmaiar no Então, você estava metrô, comentando né? para a gente aqui que você acabou já desmaiando, né, no trem, no metrô. Conta um pouco para a gente, né, as situações que você acabou passando, né, em virtude do autismo. Eu normalmente junta luzes, barulho e cheiro, é uma coisa que faz eu me sentir mal. Meu corpo desliga, né? Então já aconteceu isso no metrô diversas vezes, na minha fase de adolescente para mocinha, onde eu usava o metrô para ir trabalhar, né? Até que meu pai compreendeu tudo isso e decidiu me levar ao trabalho de carro. Coitado, né? Então, nós acabávamos que nós íamos com o meu carro, que eu acabei comprando, né? Íamos de carro, ele me deixava no trabalho, de lá ele pegava o ônibus, ia para o trabalho dele, eu ficava com o carro, e na hora da volta já não tinha tanto trânsito, né? Eu voltava sozinha, né? Teve a situação, por exemplo, de eu desmaiar em cima da escada rolante do shopping. Eu me senti mal, mas era época de Natal, tava som, barulho e veio o cheiro, né? E foi na hora que eu desmaiei, desci a escada rolante de rosto no chão, né? Assim, hoje eu até compreendo que eu tô me sentindo mal, eu corro e sento. Né? Mas, por exemplo, no metrô, eu procurei um local para sentar do lado de fora, porque o vagão estava todo ocupado, né? E não me lembro de mais nada. Eu lembro da porta do metrô abrindo, do barulho da porta abrir, na verdade, eu não lembro da visão, e eu fui direto na quina do elevador de deficiente, né? E aí eu abri a testa, né? Na época deu um trabalhão, porque precisou raspar o cabelo, né? Imagina, né? A mulher com o cabelo raspado não é legal, né? E é isso, assim, eu não tenho mais muita, devido a meu marido trabalha, né? Nossa renda é um pouquinho superior à mínima exigida para ter o LOAS, eu não tenho, né? Então, assim, para mim, os benefícios né, que eu tenho é a fila preferencial, é a vaga preferencial que ajuda, e deveria ter o assento no metrô, que para mim era muito importante. E vamos tratar aqui que não é um benefício, é um direito, É um né? direito. A lei te garante hoje esse direito, como todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, é importante que a gente saiba que tem esse direito, e esse direito a gente tem que brigar para que ele seja executado. E as pessoas não compreendem. Eu, muitas vezes, na fila do mercado, querem me tirar da fila. É isso que eu ia comentar, porque às vezes, quando se fala em autismo, as pessoas relacionam muito, às vezes, criança, né? E também aquele autista nível 3. E aí, às vezes, quando vê um autista nível 1 com cordão, então isso é uma barreira ainda a ser quebrada. Eles pensam assim, será que é autista? Mas ela tá no mercado sozinha, ela tá com um carrinho de compra, ela vai pagar essa compra, ela tem essa capacidade de pagar a compra, de estar aqui sozinha. Então, porque é isso mesmo, o autista é complexo, então tem que ser visto de forma diferente, então isso tem que ser quebrado ainda dentro da sociedade. Alguns meses atrás, a gente estava com um advogado na Alma Autista voluntário. Ele atendia as famílias dentro das suas necessidades, pensão alimentícia, BPC. Então, assim, de forma voluntária, ele ia uma vez por mês na instituição. Ele passou num concurso público, né? Ele foi assumir esse concurso público numa cidade próxima ali de Badivacite. E então ele parou com esse trabalho de voluntariado dentro da instituição, mas ele era autista, né? Então ele ia prestar o serviço voluntário com o cordão, né? Com o cordão e com o crachá, né? Que a Rebeca pode falar um pouco. Então, eu tenho aqui de São Paulo, né? Tenho a Cipiteia aqui de São Paulo e tenho da minha cidade de Ribeirão Pires, né? Que lá para eles fica mais fácil a identificação, porque todo mundo conhece, né? O que ajuda é a identificação,
né? Para criança é muito bom, porque assim, você vê no mercado, por exemplo, tem várias crianças fazendo barulhos, né? Tão agitadas, Pode. né? Como eu falei, o mercado é um local difícil para uma pessoa autista, e o cordão já ajuda, né? Porque a pessoa já identifica que aquela pessoa é autista e respeita, né? Porque tem muito. O pessoal assimila muito com falta de educação. As estereotipias Isso, da pessoa isso. autista, né? Eles assimilam muito com falta de educação. Então, você vê muita gente olhando de rabo de olho, fazendo comentários, né? E o cordão, ele ajuda Ajuda. bastante nesse E sentido como é que é aí. feito, Rebeca, essa carteirinha, esse cadastramento? Como é que ele é feito hoje, tanto lá em Ribeirão Pires como aqui em São Paulo? As duas carteirinhas que você tem. Ambos são online, né? Você precisa da foto, do diagnóstico, e é feito online. Tanto em Ribeirão Pires, eles dão um prazo, a de São Paulo ela fica disponível online e você imprime e plastifica, né? E em Ribeirão Pires eles dão a carteirinha mesmo. Agora, Rebeca, você comentou aqui a questão do metrô, mesmo do mercado, que acaba a movimentação, o barulho, né, o cheiro, né, que muitas vezes acaba, né, incomodando também a pessoa, né, autista. Eu Isso. vi lá no trabalho que a Dani desenvolve lá em Badibacete, que tem uma sala sensorial, inclusive com a questão do cheiro. Eu Isso. queria que a Dani falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês desenvolvem, as diversas salas que vocês têm, os profissionais que atuam, porque essa pode ser uma ação de uma política pública, não só em Badibacete, mas na cidade, mas nos outros municípios também do estado de São Paulo. E essa é uma demanda que, quando eu tenho feito as audiências públicas do orçamento, muitos lugares colocam. E a gente já tem começando a ver muitas iniciativas em prefeituras para montar centros, né, de tratamentos para pessoas autistas. Conta um pouco para a gente, né, quais são as salas que você tem lá estruturada, né, até dialogando um pouco com aquela sala sensorial que eu vi, duas salas sensoriais que Sim. tem, que dialogam um pouco, que a Rebeca tem trazido para cá, né, como uma preocupação, né, para as pessoas autistas aqui no estado de São Paulo. A gente tem lá a sala multissensorial 3D, onde a gente consegue trabalhar a questão, tem a chuva artificial, que a gente pode trabalhar uma contação de história e de repente vem a chuva e sai aquelas gotas d'água da nuvem e aquelas gotículas de água pinga em contato com a pele da criança e vai trabalhando a questão de sensibilidade da pele, tem o vento, né? Que você falou assim, também é uma dificuldade para você do vento, tem as luzes, a gente tem LED por toda a sala, plafond por toda a sala, piscina de bolinha tem LED por baixo, onde a gente pode ir aumentando as luzes aos poucos, né, com as Uhum. terapias, e a gente consegue trabalhar essa questão do estímulo da luz. Tem as essências, também a gente vai trabalhando a questão do cheiro com a criança, piscina de bolinha, quando a criança entra na piscina de bolinha e a piscina tá com aquela luz azul que a gente consegue mudar de cor, a criança entra ali brincando de forma lúdica, pega um brinquedo na piscina de bolinha, a bolinha vai tendo contato com a pele da criança, então a gente, às vezes aquela criança que não consegue ter um contato, um abraço, um beijo, aos poucos a gente vai trabalhando essa sensibilidade para que a criança aos poucos comece a aceitar, né, o contato, o abraço, aceita cheiro das essências. A gente trabalha lá cheiro de fruta, cheiro de comida, né? Que aí a gente vai trabalhando essa questão de sensibilidade da criança. É uma sala muito bacana, onde todos os profissionais podem estar utilizando durante suas terapias. A gente tem lá também a sala da fonoaudióloga, que é onde tem a mesa da Positivo. A mesa da Positivo, a gente trabalha aquelas crianças com dificuldade maior de aprendizagem e que não tem o movimento de pinça. Então, aquelas crianças que vão na escola e não pegam no lápis e na caneta. Então, a gente ensina a criança a se alfabetizar, a se comunicar através da mesa Positivo, que é uns blocos, onde tem letras, fórmulas, números, e conforme a criança, você vai alfabetizar a criança, tem lá o aplicativo que passa na tela do computador, uma contação de história, e no final dessa contação de história, o aplicativo interagindo com a criança, pede para a criança fazer
formular uma frase, igual bola. E aí o terapeuta tá ali, o terapeuta fala para a criança, pega a letra B. Então, assim, a criança ela não vai escrever a letra B, porque às vezes quando você fala para um autista que não tem o movimento de pinça e que tem dificuldade com o abstrato, quando você fala para ele escrever a letra B, é uma coisa abstrata. Quando você fala para um autista que consegue imaginar, pegar o concreto, pegar a letra B, ele vai estar pegando aquele bloco com a letra B e vai estar colocando na mesa positivo. E aí ele vai pegando os blocos com as letras até formar a palavra bola. E aí o aplicativo vai interagindo com ele, né? Depois que ele acerta, ele acaba de formar a palavra, a mesa vai parabéns e vai passando por uma fase mais difícil. Se não acertou, a mesa fala, ops, vamos tentar novamente. Então, assim, nunca também desmerecendo aquela criança que errou, é sempre estimulando para que ela faça a atividade até ela acertar de forma positiva. E é uma forma de você alfabetizar a criança sem ser com o lápis e com a caneta, através dos blocos. É uma forma de alfabetização, né? Bem interessante, né? É importante, né, que tanto em relação à educação e saúde, tem evoluído bastante essa questão do olhar, né, para os autistas. Mas e no mercado de trabalho, Rebeca? Você que trabalhou no banco, trabalhou com a área da educação, ainda é uma barreira, né, o autista dentro dos locais de trabalho, na vida profissional, né, até pela sua experiência. E nós sabemos que os autistas também têm habilidades, né, que muitas vezes as demais pessoas não têm. Como é que você avalia essa questão dentro do mercado de trabalho? Né, é um desafio, né, são possibilidades? Né, olhando para você nesse período que você trabalhou tanto no banco como na área da educação, quais são os desafios que você vê dentro do mercado de trabalho, né, para a inclusão da pessoa autista? É um desafio, né? Ainda mais porque cada autista é um, cada um tem suas necessidades, então é, vai depender do acordo dele, né, com o seu chefe, né, da necessidade dele. Eu, por exemplo, trabalhei no banco, quando eu não estava bem, que minha chefe percebia que eu não estava bem, ela me mandava para uma salinha mais ou menos sensorial assim. Lá tinha uma fonte, tinha almofada, tinha cadeira, era um espaço bem legal, assim, e é para mim me recuperar mesmo, né? Mas tem os períodos de crise. Hoje em dia fica mais fácil por ter esse trabalho híbrido, né? Onde você muitas vezes pode trabalhar em casa, né? Mas tem muito desafio para questões de trabalho. E o autista, ele não é bem visto. Então, isso que eu ia te perguntar. Então, tem uma discriminação também dentro do local de trabalho com os Tem em autistas, né? geral, tem tudo, né? O autista nível 1 de suporte, ele tem uma discriminação no geral, porque ninguém acredita, como na fila do mercado, né? Como na vaga, já aconteceu de virem pedir para mim tirar o carro da vaga e tinha mais vaga, sabe? De deficiente, né? Então, assim, no geral tem bastante discriminação. O pessoal acaba achando que é frescura, né? Só que assim, a gente consegue se controlar, muitas pessoas conseguem até se controlar naquele momento, mas depois as consequências são grandes, sabe? É um sofrimento muito grande que a gente acaba passando depois, seja com mal-estar, com enxaqueca, com essa ausência que eu comentei, né? Que a cabeça demora para processar as coisas, né? E tem bastante preconceito no geral, viu? Você usa a correntinha, muitas vezes as pessoas ficam te olhando assim, de rabo de olho, tentando procurar o que você tem de errado, sabe? E como foi, Deficiente. é uma deficiência invisível, Uhum. né? Não é visto, é só quem está lá no dia a dia para poder entender e compreender. Legal. Então, estamos chegando aqui no final do programa. Queria ouvir agora, né, tanto aqui da Dani como da Rebeca, né, um pouco dos desafios, né?
a caminhada de 2012 para cá, né, já é uma caminhada longa, né, já Sim. consolidou a Alma Altista como uma referência de política pública para Badibacite, para cidades da região e possa ir para o estado de São Paulo. Coloca para a gente um pouco quais são os desafios que você acha que ainda temos para as próximas décadas, próximos anos, em relação ao direito e à inclusão dos autistas, seja na educação, na saúde, no mercado de trabalho ou na relação com a sociedade. Conta para a gente um pouco qual o desafio que você acha que nós temos que superar para o próximo período. Eu acho que o grande desafio é as escolas, né? É a educação e entender que o autista ele precisa ali da sua API individualizada, que a família tem uma grande participação nisso. O outro desafio é o mercado de trabalho, que quando se fala em deficiência, a gente fala de mercado de trabalho para ver adaptações de espaço físico, né? E para o autista não é a adaptação de espaço físico, é de ambiente. É às vezes a cadeira que arrasta e faz o barulho e isso desregula o autista, é a luz piscando, né? É a questão também do autista às vezes ser mais recuado, então você está naquele ambiente de trabalho onde trabalha no coletivo, todo mundo contando como foi seu final de semana, e a pessoa autista chega, fica ali quietinha, alguém fala bom dia, a pessoa somente fala bom dia, não interage, então é vista como uma pessoa estranha no meio do coletivo. Então é fazer com que o mercado de trabalho, as grandes empresas comece a ter um olhar diferente, né, e entender que quando o autista ele se propõe a fazer algo e ele está fazendo algo que ele goste, ele vai ser o melhor colaborador da empresa. Então, a gente tem que chamar atenção aos gestores, às lideranças, quando for fazer aí uma entrevista, tentar fazer uma entrevista muito bem feita, tentar enquadrar aquela vaga para aquele autista para um ambiente onde ele vá se enquadrar, onde ele vá ser ali o destaque da empresa, que eu acredito que tem muito a agregar com os valores da empresa, com o modo de pensar, e ele vai ter um dos melhores funcionários, com certeza. A gente vê aí autista, grandes TIs, né? Autista que gosta aí de engenharia civil. Há pouco tempo eu estive conversando com uma pessoa que trabalha dentro da Empro em Rio Preto. A Empro em Rio Preto faz o sistema de toda a prefeitura, de tecnologia de toda a prefeitura de Rio Preto. E ele veio comentar comigo que os TIs lá da Empro, ele falou assim, Daniela, eu acho que a grande maioria dos TI da Empro são autistas, que eu estive reparando no comportamento deles. E eu comentei, possivelmente possa ser. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas habilidades, né, para que a gente consiga incluir tanto eles na sociedade, mas também a empresa vê o potencial que ela deixa, às vezes, de ter por não fornecer a vaga de trabalho, né? Então, eu acho que é sobre isso. Você falou, eu trabalhei no banco, né? E eu era muito boa. Depois eu fui para agência e eu era muito boa em achar diferença de caixa, né? Além do meu caixa não dar diferença, eu até recebi premiação. Eu achava as diferenças. Então, por diversas vezes, eles me mandavam um táxi para mim, às vezes, ir para outra cidade, ajudar a achar onde estava o erro lá, sabe? E é justamente isso que você falou. O autista, quando sente o amor pela coisa, ele entra de cabeça e ele vai ser o melhor funcionário. Ele vai estudar até ser o melhor, ele vai se dedicar até ser muito bom, né? E para você, quais são os desafios que você avalia que é necessário, que a gente tem que pensar enquanto política pública, saúde, educação, né, que é necessário que o Estado comece a olhar para o pessoal autista? Qual que você acha que é o desafio que nós temos que enfrentar no próximo período? Eu acho que o principal vem nessa questão da escola mesmo que ela falou. A escola precisa de muita reformulação, né? Muito estudo para os professores poderem entender, compreender, para eles. E tem a aceitação
também, né? Porque o diagnóstico é um processo demorado, demora muito, né? Você vê que até muitos pais não aceitam que os próprios filhos são autistas, sabe? E é muito importante para que os pais aceitem para poder ajudar. Você vê quantas terapias ela falou que tem, quanta coisa legal que tem aí. Ela falou dessa questão sensorial, né? E talvez se eu tivesse feito essas terapias mais novas, hoje eu não teria tanta dificuldade, né? Então é muito importante essa visão da escola, a visão dos pais, né? E ter mais acesso, né? De terapias, né? Mas E esses. também, Rebeca, eu acho que os profissionais eles têm que entender da área da educação que o profissional da área da saúde não vai fazer a parte dele da educação. Então, assim, as terapias eles têm que trabalhar em conjunto com as escolas, mas as terapias é um processo, a inclusão dentro da escola é outro processo, porque a gente vê muitas vezes as escolas falando assim, vai fazer terapia, manda para terapia, faz lá não sei quantas horas de aba, passa para o profissional fonoaudiólogo para adquirir a habilidade da fala, mas a inclusão dentro das quatro paredes da escola, o que está sendo feito? Porque os profissionais da saúde, eles vão trabalhar uma parte, né? Agora a escola é outra parte. Então, assim, a gente vê muito esse jogo de jogar a responsabilidade, a escola joga a responsabilidade do desenvolvimento da criança com autismo nas terapias. E não é sobre isso. A gente tem que discutir a escola dentro do ambiente escolar. O que os professores, o que os gestores estão fazendo dentro do ambiente escolar para que seja discutido realmente políticas públicas dentro dessas escolas, né? A gente tem que falar desde da tia que fica lá no portão da escola, de como receber essa criança autista, da tia da merenda, né? De como saber, às vezes, que ele tem uma seletividade alimentar. Então, assim, é agregar todos os colaboradores de dentro da escola para estar recebendo aquele autista, não somente no material adaptado ou da professora. Né? Então a gente tem que pensar também nisso. Quero aproveitar, inclusive falar que nós temos hoje dois projetos de lei, né, de minha autoria que tramita na LESP, que é o PL 854/2023, que busca assegurar, né, atenção especial às crianças e adolescentes, né, com TEA, pela missão estadual, né, um pouco você está falando a questão da educação, que é de forma mais integral, e um outro PL, que é o 838/2024, que propõe a transferência de parte do ICMS para os municípios que investam em serviços para a pessoa, né, com TEA. Então, é uma forma também de garantir que o Estado, né, repasse recursos para o município que tem essa preocupação, que não adianta só lei, você tem que ter uma política pública efetiva e ter recurso para que possa fazer essa ação. Então, para encerrar aqui. É muito importante esse projeto, deputado, porque a gente vai ver o incentivo chegando lá na ponta dos municípios e os munícipes que às vezes, porque quando se fala em estado, eu que sou lá do interior, né, então às vezes falam em leis, tudo, escolas estaduais, mas fica tudo tão distante da gente lá. Então, quando se fala em políticas públicas que vêm para o município executar, o município sabe a melhor forma que ele consegue executar dentro do seu território. E as mães ali, elas ficam mais fácil delas cobrarem, delas fiscalizarem, porque está mais próximo. Né? Então, essa lei é muito importante. E é importante também até frisar que na Alma Autista, os pais não pagam, né, pelo tratamento, pelo atendimento das crianças. É isso que a gente quer para o Estado como um todo. Então, eu queria parabenizar aí todo o trabalho, o esforço que você vem fazendo na Alma Autista. É uma luta, né, que eu falo que dá muito orgulho. Eu vi do nascimento e hoje percebe que, de fato, é uma realidade que atende muitas famílias da região de Rio Preto. E parabenizar também, né, que a Rebeca, né, eu conheci ela há pouco tempo, mas também é uma lutadora, inclusive, nos direitos, né, do transporte escolar para as crianças de Ribeirão Pires. Então, eu queria, para a gente encerrar aqui, falar um pouco dessa luta que você tem feito lá em Ribeirão Pires, com outras mães também, pela garantia do transporte escolar, e também que você faça a saudação final, falando um pouco da importância da Alma Autista, né, e já agradecer
né, vocês duas por participar desse podcast, né, que é um programa inicial. Vocês são convidadas para voltar outras vezes, inclusive, que queira aprofundar em relação a esse tema que a gente quer esclarecer para as pessoas sobre os direitos, né, que a pessoa autista tem. Então, quanto mais a gente souber do direito que nós temos, mais gente vai brigar para que, de fato, o município, o Estado e o governo federal possa criar condições de ter recursos para a política pública voltada para o autista. É verdade. Uma outra questão é que os autistas têm muitos ataques epiléticos, né? Eu andei vendo isso e muito autista 1 de suporte. A pessoa não vê, mas a pessoa tem crises de epilepsia silenciosa, sabe? Eu morava aqui em São Paulo, né? Eu procurei uma cidade para mim criar minhas crianças, né? E me apaixonei por Ribeirão Pires, né? E tô lá por 4 anos, estava indo tudo muito bem. Até que no começo desse ano foi retirado o transporte das crianças. O prefeito fez um decreto onde tirava o transporte de muitas crianças, sabe? E foi muito de repente. Nós ficamos sabendo 3 dias antes, praticamente, de começar as aulas, sabe? Foi um choque para muitas mães e para muitos pais. Nós vivemos assim um período assim terrível de muita tristeza, né? Porque as pessoas não sabiam o que fazer. Já estava começando as aulas, já estava todo mundo organizado, né? A vida. Os pais acabaram não podendo ir trabalhar, tendo que pagar Uber, né? São pessoas que não têm tantas condições financeiras, né? Então, o ônibus já estava todo mundo acostumado com aquilo e foi um choque para todo mundo. E acabou que nós, mães dali da região, nos juntamos, primeiramente da reunião da região, agora nós estamos, a cidade inteira praticamente, são muitas mães que estamos juntas ali, conversando e tentando melhorar a cidade, né? A educação, o transporte voltou para algumas crianças, mas ainda tem criança sem, né? Nós ainda estamos em conversa com a Secretaria da Educação e estamos aguardando. Mas voltou para bastante crianças, mas ainda tem bastante criança sem. O nosso objetivo era que fosse como antes, né? Que todo mundo voltasse a ter seu ônibus, porque garantia segurança para a cidade, né? Os pais tinham segurança de que seus filhos iam para a escola com certeza e voltavam para casa, né? O que inibia muito é o uso de drogas, sabe? E agora não tem. Né? Então você vê às vezes as crianças andando de uniforme no meio em Jatibiriçá, no meio de uma estrada, né? Então ficou assim, foi bem complicado, mas vamos ver se as coisas se regularizam agora, se Deus Você sabe quiser. que eu comprei essa luta junto com vocês, né? Eu também quero agradecer a confiança que vocês nos deram naquela reunião lá na Câmara Municipal, de passar para a gente essa demanda. A gente cobrou um pouco lá o prefeito, né, resolveu uma parte. Agora vamos trabalhar para que a gente consiga que todas as crianças possam ter, né, o direito do transporte escolar como era antes. Mas queria te parabenizar por essa luta, né, que você, junto com outras mães, incorporou lá na cidade. Né, já é uma ação vitoriosa, mas vamos trabalhar para que ela se concretize na sua totalidade. Mas parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo lá na cidade. Obrigada. Dani? Bom, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade. Eu queria deixar registrado aqui, deputado, para os gestores dos municípios, que política pública, instituições igual a uma autista, ela trabalha para um município daquela cidade autista ter dignidade, né? Ter dignidade a uma vida que às vezes, muitas vezes é retirada de forma silenciosa, direitos e acesso a alguns serviços. E a instituição igual a uma autista, ela não é contra a gestão, não é sobre isso. Né? Instituições igual a uma autista, nós estamos nos municípios para fazer com que o acesso chegue a cada vez mais a famílias que ainda não tiveram acesso a esses tratamentos e de sentar e dialogar com a gestão para melhorar a qualidade de serviço e ampliar o serviço
né? Então, é um recado que eu gostaria de deixar. A instituição está de portas abertas para mostrar o serviço, para as pessoas que queiram conhecer e entender. E o sonho da diretoria, eu como fundadora e gestora da Alma Autista, é que para que esse serviço chegue a cada vez mais para essa demanda que às vezes é tão julgada, né, por falta de desconhecimento, ou então por às vezes por pessoas que falam do desconhecido, né? Então é sobre isso. A gente tem que levantar a bandeira e fazer com que mães como eu, pessoas como Rebeca, sirvam de exemplo e que tudo que o meu filho passou e tudo que a Rebeca passou, que outras pessoas não passem por isso. Eu acho que é essa a nossa luta, né, Não Rebeca? é verdade? Muito obrigado. Então, estamos chegando aqui ao final de mais um programa Ação São Paulo, nosso estado, né, merece mais. Quero já agradecer aqui a Daniela, que é fundadora da Um Autista, né, a Rebeca, né, que hoje foi diagnosticada como, né, autismo nível 1 de suporte, também mãe de 4 filhos. Queria agradecer para cada uma de vocês aqui no nosso podcast e estou à disposição de vocês, que vocês precisarem, né, o nosso mandato aqui, o podcast está à disposição de vocês. Essa luta é de todos nós. Obrigado. Obrigada. Obrigada.